Beleza, vamos lá. A gente começou falando sobre mecânica dos fluidos, já falamos na nossa aula passada sobre o princípio de Pascal, né? E agora o princípio de Arquimedes, que é o empuxo. O que vem a ser esse princípio de Arquimedes? Esse empuxo nada mais é do que qualquer objeto que está sobre o fluido, né, posicionado em um recipiente com fluido, ele vai fazer um deslocamento desse volume de fluido. Então, aqui está um exemplo na figura aqui, um barco, e a parte submersa, né, desse barco faz um deslocamento daquele volume que está submerso, que está aqui representado na figurinha, que é o volume deslocado. Então, o volume de água deslocado pela parte submersa do navio tem peso igual ao do navio todo, além do empuxo que age de baixo para cima. Então, esse empuxo é uma força de baixo para cima sobre o objeto que está sobre o fluido. E aí o peso desse objeto, ou o que é esse peso desse objeto? Peso é força, né? Força é massa vezes a gravidade. Então, é a massa desse objeto, no caso, se for um objeto simplesmente sólido, né? A gente pode colocar aí um objeto, não é que é sólido, maciço, que eu quis dizer, a gente pode colocar que esse objeto maciço tem a sua densidade, né, incluída nesse cálculo. Também nesse caso aqui. Mas um objeto onde a gente tem um objeto maciço, a massa dele é a própria densidade dele, né? Então, o volume dele lá. É a massa pela altura dele, né? Pelo volume dele. E aí, quando a gente fala de empuxo dessa massa deslocada, a gente encontra três etapas, os corpos, três tipos, né, onde os corpos ficam em equilíbrio. Então, no primeiro caso, eu tenho ele que o empuxo é igual ao peso do corpo. Então, nesse caso, esse objeto ele vai ficar flutuando na água. É o que acontece com os barcos, né, os navios em si, ficam ali sobre, né, fica na superfície da água, então o empuxo, ele é igual ao peso do barco, e aí ele fica flutuando. Quando eu tenho, aliás, eu tenho o peso do corpo, né, menor do que o peso do líquido, tá? A densidade do corpo menor que a densidade do líquido. Então, eu tenho um peso menor desse corpo aqui. E aí, eu tenho uma flutuação. Quando eu tenho igual essa densidade do corpo e a densidade do líquido igual, esse corpo vai ficar submerso, né? Porém, ele vai ficar estático, ele vai ficar em uma determinada posição no fluido, porque ele tem a mesma densidade. Quando eu tenho uma densidade do líquido menor que a do corpo, e aí esse corpo vai afundar, então, nesse caso, né? Se eu tenho uma densidade do corpo maior do que a do líquido, ele é mais pesado, né? Então, ele vai submergir, afundar por completo. Então, aqui estão os exemplos. No caso, quando eu tenho a massa, né, a densidade do corpo menor que a da água, ele vai flutuar. Quando eu tenho igual, ele vai ficar parado no interior. Quando eu tenho maior, ele vai afundar. Isso tudo é o princípio de Arquimedes. Ele fala o valor do empuxo que atua sobre um corpo mergulhado em líquido é igual ao peso do líquido deslocado. Então, ele está falando não do peso do fluido,
do fluido, não do corpo, mas sim do fluido que deslocou, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um objeto que está apenas uma pequena parte submersa. Aqui eu já tenho uma grande parte submersa. E aqui eu tenho ele todo submerso. Aí há uma perguntinha. Onde esse empuxo é maior? Na terceira, na letra C? Na letra C? Exatamente, porque deslocou uma quantidade maior de fluido. Isso mesmo, doutor. O que acontece? O empuxo ele está relacionado ao líquido deslocado. Então, nesse caso aqui, o líquido está deslocado é referente a essa pontinha do objeto. Aqui, quase mais da metade do objeto. Aqui é todo o objeto deslocado, né? É todo o volume do objeto é o fluido deslocado. Então, eu tenho mais fluido aqui fazendo força. Então, nesse caso aqui, eu tenho mais empuxo. E aí, aqui falamos, o empuxo será maior se, pois há mais líquido deslocado. E aí, aquela relaçãozinha lá do barco. Quando temos o empuxo igual, o empuxo é igual à pressão, né, deslocada. Então, o empuxo é igual à massa do deslocado vezes a gravidade. Então, massa, a gente viu lá que é a densidade vezes o volume. Então, a força empuxo é a densidade do fluido vezes o volume dele deslocado vezes a gravidade. E aquele detalhe lá da figurinha. Quando o peso do corpo é maior do que o empuxo, ele afunda. Quando o peso do corpo é igual ao empuxo, ele flutua. Ele é menor ou igual, né? Ele flutua. No caso aqui, o igual, ele não quer dizer que ele flutua, mas é uma espécie de flutuar. Ele pode ficar submerso, mas ele vai estar estático, ele não vai afundar mais do que aqui, ó. Tranquilo até agora? Então, aí, quando um objeto é submerso, ele desloca uma determinada, aqui já é um resuminho do que a gente está falando. Quando um objeto é submerso, ele desloca uma determinada quantidade do fluido e passa a ocupar o seu lugar. Aí o princípio de Arquimedes enuncia que a força de impulso será igual em módulo ao peso do fluido deslocado. A gente acabou de falar no slide anterior. Então, essa força do impulso aqui, reforçando, agora já em função da densidade, né, reforçando, é a densidade vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Então, densidade do fluido, né? Então, a gente tem impulso, a densidade do fluido, volume deslocado e a gravidade. Com isso, com essa força do impulso, né, a gente tem também uma outra relação aí, uma outra máxima, né, de Arquimedes, em relação ao peso aparente. Quem nunca já brincou aí numa piscina e levantou o colega, né, segurou um colega com muita facilidade dentro da piscina, algo mais pesado, levantou algo mais pesado dentro da piscina. Então, nesse caso aqui, o peso aparente. Por quê? Por que acontece isso? Por conta do empuxo, né? Então, quando você está dentro do fluido ali, que você está exercendo uma força sobre um objeto, né? Ao erguê-lo, ao impulsioná-lo para cima, você está tendo uma ajudinha, que é a força do empuxo também empurrando, né, esse objeto para cima. Então, um objeto submerso pode ser equilibrado por uma força externa menor do que seu peso real, que pode ser calculado da subtração do peso real do objeto pela força do empuxo que atua sobre ele. O que é isso?
Quer dizer que a força que, vamos dizer aí, estou fazendo musculação agora dentro da piscina. Então, se eu estou levantando ali um halter ali dentro da piscina ali de, sei lá, 10 quilos, então a força que eu vou aplicar naquele halter vai ser o quê? A força vai ser o peso dele menos o empuxo dele. Então, já tem uma força empurrando o peso para cima. Então, a minha força para levantá-lo vai ser mais somada à força do empuxo, então, na verdade. Ok? Dúvida? Então, temos que o empuxo é a força desse líquido deslocado, desse fluido deslocado, e temos que a força desse empuxo nos ocasiona também o peso aparente. Então, ele alivia o peso real, né? E esse peso e essa força do empuxo, sendo em relação ao líquido deslocado, a gente tem a densidade do líquido multiplicado pelo seu volume deslocado. Ô, Thales, o senhor mudou o slide? Estou no peso aparente ainda. Ah, tá, porque tava... eu achei que tinha mudado aqui. Não, é que eu estou recapitulando o que a gente falou. Tá certo. Vamos entrar agora sim num exercício aqui. Certo? Então tá aí um exercício, um exemplo semelhante àquele lá da explicação. Um objeto foi mantido submerso na água de um recipiente. Notou-se que o nível do recipiente aumentou 400 mililitros ao ser solto o objeto. Peraí. Um objeto foi mantido submerso. Então, um objeto totalmente submerso na água do recipiente. Nota-se que o nível do recipiente aumenta em 400 mililitros. Ao se soltar o objeto, ele emergiu, ele subiu. E ao atingir o equilíbrio, ele ficar boiando, o nível do recipiente reduziu em 80 mililitros. Se a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, qual é a densidade do material com que o objeto é feito? E aí, como é que a gente sai disso aí? Como é que a gente resolve aí? Como é que a gente encontra essa densidade? Então, analisando isso aí, a gente tem o princípio do volume deslocado.
Então, a gente tem que o peso do corpo, né, é igual ao empuxo. E aí, o peso do corpo, a gente tem a massa desse corpo multiplicado pela gravidade, e o empuxo, a gente tem a densidade do fluido multiplicada pela velocidade, pelo volume deslocado e multiplicado pela gravidade. Isso em igualdade. Fica desta forma. Peso do corpo igual ao empuxo. Peso do corpo é a massa vezes a gravidade. E do outro lado eu tenho o empuxo vezes o fluido, o empuxo do fluido vezes o volume deslocado e a gravidade. Só que eu quero é a densidade desse corpo. Então, a massa desse corpo aqui que eu não tenho, eu também substituo. Densidade vezes o volume. Gravidade de cá e de cá, então eu cancelo as gravidades aqui. E aí eu tenho a densidade do corpo vezes o volume deslocado igual a densidade do fluido vezes o volume deslocado. Eu quero a densidade do corpo, isolo a densidade do corpo. Então, tem a densidade do fluido vezes o volume deslocado dividido pelo volume do fluido, ou do corpo. E aí eu tenho a densidade do fluido é o quê? Ela é água. Então, 1000. O volume deslocado é após estar em equilíbrio, que é 320. O volume do fluido, ou a densidade do fluido, aliás, ela deu foi em grama, então é 1. 1 vezes o volume deslocado, depois de estar em equilíbrio. Então, ele deslocou 400 e depois desceu 80. Então, ele tem um volume deslocado de 320. Quando eu submergi por completo o objeto, eu descobri que o volume dele é 400, que foi o volume deslocado. Então, 320 dividido por 400, eu tenho que a densidade do corpo é 0,8. E isso aqui me demonstra corretamente que o fluido vai flutuar mesmo, né? Que a densidade dele é menor que a do fluido. O corpo vai flutuar, que a densidade dele é menor que a do fluido. Então, se a densidade dele é menor, então ele vai flutuar. Certo? Entendido? Então, vamos para o próximo. Esse aqui agora é um tempinho para vocês fazerem. Um cubo de 1 metro de aresta, cujas faces superior e inferior estão exatamente alinhadas com o plano horizontal, tem massa de 500 kg e está totalmente submerso, com sua face superior a uma profundidade de 2 metros da superfície, que se encontra em contato com a atmosfera.
Aí ele pede, calcule a força do empuxo sobre ele e conclua se ele afundará ou não. E depois, se o cubo tivesse 1.000 quilos. Entendido? Então tem um cubo que está a 2 metros da superfície, né? Então ele está afundado, vamos dizer assim, a 2 metros da superfície. Ele tem 500 quilos e 1 metro de aresta. E aí ele pergunta se esse cubo ainda vai continuar afundando ou ele está estabilizado ou se talvez ele vai até submergir. Lá, 5 minutos, vocês chegarem a uma resposta final para mim aí. Para quem está chegando agora aí, pessoal, esse exercício na tela é para resolver aí, tá? 5 minutinhos para vocês exercitarem aí.
E aí, pessoal, conseguiram? Professor, na primeira ele vai submergir e na segunda ele vai ficar. Ele não vai afundar, ele vai ficar no nível da água, não sei. Na primeira, ele vai... Submergir, vai Ah, sim. ficar. E a segunda ele vai ficar. Assim, ele não vai ficar na superfície e nem, e nem vai afundar. Vai ficar onde ele está. Isso, é isso. Perfeitamente. Correto, Bruno. Vamos lá, então. Primeiro, então, a gente tem que calcular esse empuxo. Como que a gente calcula o empuxo? Através do volume deslocado, né? Então, a gente tem, na verdade, um objeto submerso, então, e aí a gente tem o cálculo, então, da superfície, da parte superior dele e da parte inferior desse objeto. Como assim? Primeiro, a gente calcula esse peso, né, da superfície dele, porque ele está na superfície, então ele está com a parte de cima, ele está recebendo uma força aplicada sobre ela, que ele está atingindo na superfície, então tem uma pressão atmosférica. Então tem uma pressão atmosférica sobre ele, mais o peso do corpo em si, né, do fluido aqui, né. Então, eu tenho a atmosférica, mais 1.000 aqui do fluido, né, do fluido, Isso, ele fala que está submerso na água, né? A gravidade que é 10 e a altura dele que é 2 metros. Certo? Então, eu chego aqui ao peso da superfície, né? Igual a 1,2 vezes 10 a quinta Pascal. E o do inferior, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho lá no superior fazendo, aplicando também. Só que o inferior, ele está a 3 metros. A diferença é essa. Então, eu tenho peso inferior, 1,3 vezes 10 a quinta Pascal. Sabemos que a área do bloco é de 1 metro quadrado, porque a aresta, ele é um cubo, então, 1 metro quadrado. E aí a gente tem a força superior e a força inferior, que é esse peso, né, superior e o peso inferior, pressão, né, pressão superior e essa pressão inferior, multiplicado pela área. E isso é a força, que era pressão, né. Então, eu tenho aqui 1,2 vezes 10 a quinta vezes 1 e vai continuar a mesma coisa. Na força superior, 1,2 vezes 10 a quinta e a força inferior, 1,3 10 a quinta. E aí eu tenho o empuxo, então, que é essa força inferior menos a força superior, que é 0,1 vezes 10 a quinta newtons, ou 10 quilonewtons. E o peso dele? O peso dele, né, a força da gravidade aqui, a força do objeto, é a massa dele, 500 kg, vezes a gravidade, 10, 5.000 newtons. Então, a gente observa que a força, né, do objeto, ela é só 5.000 newtons, e a do empuxo é 10.000. Então, o empuxo é mais forte. O empuxo empurra esse objeto para cima, enquanto o peso puxa para baixo. Então, nesse sentido, temos, então,
que ele vai submergir, ele não vai afundar. A força peso é menor que a força empuxo, ele vai subir. Então, ele sobe. Ele submerge, melhor escrevendo, né? Emerge. Então, ele vai emergir, ele vai subir aí. E temos o segundo caso ainda, né? O segundo caso, as forças são iguais, né? Pressão e as forças são todas iguais, o que vai diferir é a força-peso desse bloco, ou seja, ele vai ter mais densidade. Um cubo de 1.000 quilos, ele tem, então, 10.000 newtons. Se o empuxo era 10.000 também, as forças se igualam, então ele não afunda. Força-peso é igual que a força-empuxo, tá em equilíbrio. Então, ele vai manter o local. Ok? Uma dúvida? Deu certo aí, Marcelo? Deu sim, Thales. Pessoal, falei que deu certo, Marcelo, é porque o Marcelo participa bastante. Vocês participando, eu lembro com mais facilidade o nome de vocês também. É que eu tava fazendo uma coisa pra comer ali, cheguei agorinha e não fiz a questão, mas eu terminei ela agorinha. Deu certo aí? Deixa eu escolher um aqui. O Abner, deu certo aí? Thiago, Deu sim, professor. Meu que deu certo também. beleza. Então vamos seguir aqui. Mais outro aqui para a gente brincar. Isso aqui é também simples. Um objeto tem volume de 1,3 litros, massa de 8 quilos, e está imerso em um óleo com densidade de 0,85 gramas por centímetro cúbico. Qual é o módulo da força de empuxo que age sobre ele? E a outra pergunta, ele vai afundar no óleo? Ele afunda nesse óleo? E aí? Primeiro que terminar aí, nos informa aí.
Thales, Sim. pronto aqui. E aí, afunda ou não afunda? Pior que afunda, viu? Afunda? E a diferença é meio grande, né, não? E aí, mais alguém? Bruno, encontrou essa aí? Vamos lá, então. Bem simplesinha ela. Então, temos aqui ele já nos fornece um objeto, né, ele já fornece o volume desse objeto e a massa também desse objeto. E aí ele vai estar submerso, ele vai, né, imergir ele aí, vai submergir ele ao óleo, que já nos fornece a densidade desse óleo, e ele pergunta qual que é a densidade do empuxo e e se ele afunda ou não. Então a gente tem que esse empuxo, a gente parte do princípio de Arquimedes, que o empuxo é igual à força peso, né? O empuxo é a força peso. Então a gente tem aqui o princípio que o empuxo, né, peso desse fluido deslocado. Então tem a densidade, o volume deslocado e a gravidade. Então, nesse sentido aqui, a densidade do óleo, passando de gramas para centímetros cúbicos para metro quilo por metro cúbico, a gente viu na transformação nas aulas passadas, que é só multiplicar por 1000. Então, temos aqui o 0,85 é 850. O volume dele, que é 1,3 litros, então 1,3 litros em metro cúbico é 10 a menos 3, de litros, então, para metro cúbico, a gente divide por 1000, e a gravidade, que é 10. Calculando isso aqui, a gente tem que o empuxo é apenas 8 newtons, então a força que o óleo vai exercer sobre o objeto aí é 11 newtons. E a força-peso nesse sentido, então? Massa vezes a gravidade. Eu tenho 8 quilos vezes a gravidade, eu tenho 80 newtons. Então, eu vejo que a força de empuxo é bem menor do que a força peso, né? O peso do objeto. Então, se é menor, ele vai afundar esse objeto. Alguma dúvida? Tranquilo aí? Agora, se outro objeto, temos agora um outro objeto, e este tem 4 litros. E agora ele dá a densidade do objeto, de 0,9 gramas por centímetro cúbico. E está imerso em um líquido com densidade de 1,2 gramas também por centímetros cúbicos. Ele faz a mesma pergunta: qual é o módulo da força empuxo que age sobre ele? Então, da mesma forma do outro. Temos agora um objeto de 4 litros. Temos agora, em vez da massa, a densidade dele e a densidade do líquido. Afunda ou não afunda?
E aí, pessoal, esse aí vai afundar ou não? Calma aí, um momento. Ele boia, Thales. Fica submerso. Oh, submerso não. Fica. Ele boia. Isso. Vai flutuar. Vamos lá ver como é que é. Ele fala que o objeto, da outra vez a gente achou o empuxo, né, pela densidade e o volume deslocado. Aqui não vai ser diferente, a gente já tem a densidade do fluido e temos o volume que vai deslocar. A gente vai pôr o objeto por completo dentro do fluido. Então a gente acha o empuxo. O que vai diferir vai ser no encontrar o peso, né, força-peso do objeto. Que agora a gente não tem a massa dele, a gente tem a densidade. Mas sabemos que a densidade vezes o volume é a massa.
Um empuxo, densidade do fluido agora é 1.200, transformando de grama de centímetro para quilos por metro cúbico. O volume, que é os 4 litros em metros cúbicos, e a gravidade. E a gente encontra que o empuxo é 48. Como a gente não tem a massa, mas tem densidade e volume, que é a mesma que a massa, densidade vezes o volume, temos então a densidade do fluido, né, do objeto, que ele nos fornece, está ali, 0,9, então 900, vezes o volume, vezes a gravidade, 10, e o volume, que é 4 litros em metros cúbicos. Multiplicando, a gente tem que a força peso, né, do objeto é 36 newtons. Verificamos, então, aqui que a força empuxo é maior que a força peso. Então, ele vai empurrar esse objeto. Então, o objeto não afunda no líquido. Tudo certo? Vamos seguir aqui, então. Um outro exemplo, prático também. Temos num porto um grande navio está recebendo sua carga. É possível observar após os contêineres serem empilhados sem que o navio afunde. E aí vem o dado. Você sabe que a massa total desse transporte completamente carregado é de aproximadamente 26 mil toneladas. E aí ele pergunta, qual é a força de empuxo sofrida pelo navio e qual é o volume de água deslocado pelo seu casco? Então, primeiro, qual que é a força empuxo? Então, referente ao peso, né? E depois, qual que é o volume deslocado?
E aí, pessoal? Muita água deslocada? Calma aí, Thales. Mais um minutinho. Thales, seria os 26 mil metros cúbicos de água. Perfeito, Bruno. Isso mesmo. Ô, Thales, Sim? não é 2.600, não? Não. 26. Vamos lá? Verificar? Talvez é. Talvez eu errei. Aqui é a força empuxo. Ela vai ser igual à força peso, né? Vai estar todo completo. Então, qual que é a massa? 26 toneladas. 26 toneladas passando em quilos, temos 26 vezes 10 a sexta, né? Vezes a gravidade, que é 10. Então, teremos 26 vezes 10 a sétima newtons. Essa é a força empuxo. E aí, então, para saber o volume deslocado, essa força empuxo é igual à densidade do fluido, né? A gravidade e o volume que será deslocado. Então, a força empuxo que encontramos, 26 vezes 10 a sétima, igual à densidade do fluido, que é a água, 1000, né? Aqui estamos desprezando a diferença da água doce para a água salgada, tá? Se a gente for para a água salgada, como nítido, a água tem sais, né? Ela fica mais densa. Ela vai ser mais densa aqui. Mas estamos considerando água doce aqui. Beleza, a gravidade 10 e o volume deslocado que queremos encontrar. Então, isolando o volume, passa aqui, né, 1000 vezes 10, 10 a quarta, para lá dividindo. Então, 26, 10 a sétima, dividido por 10 a quarta. 10 a quarta vai subir, negativo, 10 a sétima menos 4, 10 a terceira. Então, 26 mil metros cúbicos. Discorda, Marcelo? Tem alguma coisa aí que nós erramos? Uai, Thales, não é 26 mil toneladas? Isso, Eu não multiplico por 1000 para dar em quilos? isso. Fica 26, 10 a sexta. Não fica 26 vezes 10 a sétima, não? É Então, 2,6 vezes 10 a sétima? dá também 2,6 vezes 10 a sétima. Exato. Aí Mas depois eu aí você pego. está falando só da massa. Sim, Aí eu tenho que multiplicar pela gravidade. 10. é, certo. Calma aí que eu tô fazendo aqui na calculadora. Ah, na verdade, esqueci do 10 aqui. Tá certo, tá. Só um zero, só zero. Não tem valor, né? Tem não. Tem não, moço. Por isso Que que a gente isso? dá zero nas provas, sim, a reveria, não tem valor. Desculpa aí, Thales. Foi isso. Tranquilo, sem problema. Mais um aí pra gente brincar. Essa aqui é tirada, um dos exercícios do livro, lá propostos no livro. Calcule a força de empuxo sobre uma esfera de raio 0,4 metros, completamente submersa em um fluido de densidade de 1.200 quilos
por metro cúbico. E aí tem as alternativas. Mais alguns minutinhos. O senhor passou o slide? Bruno, desculpa. Você falou? Ah, deu certinho aqui. Porque não tinha passado o slide ainda. Ah, tá. Os lag da vida aqui. Tá certo.
Thales, letra B. 3, exatamente. Vocês dois estão numa disputa acirrada, hein? 3,216. Isso aí. O meu deu estudo, não. Vamos lá. Bom, Então, a força do empuxo é a densidade, a gravidade e o volume. Então, densidade 1.200 que temos, a gravidade 10 e o volume, aí a gente tem que saber. não, nada não. Deixa quieto. Nesse caso aqui, a gente tem que descobrir, tem que saber, né, o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Então, calculando aqui, 1.200 vezes 10, 12.000, e o raio 0,4 da esfera. 12.000 vezes 4 dividido por 3, eu tenho 16.000. E π vezes 0,4 ao cubo, eu aproximei o valor aqui de 0,20. Multiplicando, 3.200 newtons, ou seja, 3,2 quilonewtons. Alternativa B me traz que é 3,22 quilonewtons, então é o mais próximo que eu encontrei. Alternativa B, alternativa correta. Tranquilo, pessoal? Essa parte de princípio de Arquimedes é mais simples, né? Entre as partes aí de fluidos que a gente estuda. Embora Pascal seja mais utilizado assim, em grande escala, essa daqui é parte de Arquimedes, a gente vê muito mais para princípio naval, né? Lógico que tem outras aplicações, mas ela é muito difundida no princípio naval. E a de Pascal é mais difundida em várias áreas, né? Principalmente da mecânica, no sentido, né? Ela é mais difundida na civil também, o princípio de Pascal. Mas essa aqui é mais simples do que as outras. Eu achei a outra mais fácil. É? Eu achei essa daí meio confusa. Mas ela é tranquilinha. Dá para, na hora que você pega a relação de força para cima e força para baixo estarem em equilíbrio, aí você vai ter o mesmo sentido, né? Lá de trás, em corpos em equilíbrio, você tem sempre um empuxo em equilíbrio para você fazer o princípio do cálculo. Uhum. Pessoal, como eu passei na aula passada, mostrei como acessar, então tá aí. Exercícios propostos são os exercícios 30 ao 48 do livro do Halley. Peguei até a fotinha dele aí, que tá lá na biblioteca virtual, para ficar fácil de visualizar, tá? Então, lá na biblioteca virtual, em minha biblioteca, como mostrei como acessar, fácil de acessar lá e pegar os exercícios. Dúvida, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Alguma pergunta? Ô, Thales, esse exercício é para entregar? Não, Marcelo, ainda não. Ainda não? Pode ser. Aqui o meu lado maléfico se aflorar. Pode ser que lá na frente eu peça o exercício que eu pedi da aula passada para entregar na semana que vem. Posso fazer essa maldade, mas por enquanto não. Mas as atividades que o senhor falou que ia passar aqui seria para entregar, para entregar depois tudo reunido ou vai entregando cada uma em uma aula?
Não, que eu acabei de falar, eu não defini ainda o que é para ser entregue, né? Uhum. E como eu não defini, eu posso, é o que eu tô acabando de falar, eu posso chegar ali semana que vem, por exemplo, e já ter definido que todas as atividades que eu tenho passado é para ser entregue tal dia, entendeu? Então é É só a só hora para que dar der uma, uma doida mesmo, senhor. é Aí só você para, o que eu decide. tô falando, é só para deixar assim o pessoal mais atento, não ficar muito na maciota aí, empurrando com a barriga e não fazendo exercício, porque os exercícios em si são importantes aí para o aprendizado. Certo. Mas avisa mais antes que depois eu tenho que passar tudo